Olá, hoje vou estar falando com vocês do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de 15 a 16 e versículo 21 a 22. O que nos fala esse Evangelho de Lucas? Fala o dia do batismo de Jesus, no Rio Jordão, por João Batista. E fala que nesse dia, quando Jesus estava aguardando para ser batizado, ele rezava que o céu se abriu, desce o Espírito Santo em forma de pomba e vem uma voz do céu falando: Tu és meu filho amado, no qual coloco todo o meu bem-querer. E que o povo achava que João Batista era o Messias. Mas João Batista falou que ele batizava somente com água, mas viria um mais forte do que ele, e que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Bem, então o que nos fala essa leitura de hoje? O ponto principal dessa leitura é falando que Jesus rezava. Falando um pouco de João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, ele abriu o caminho para a vinda de Jesus, E ele pregava o arrependimento dos pecados e também a partilha, E é interessante que muitos aderiram a esse movimento de conversão que João Batista propunha para, aceitando o arrependimento dos pecados, queriam ser batizados para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do reino de Deus, porém muitos judeus também não aceitaram essa proposta, como os fariseus, os sacerdotes, que viviam criticando João Batista. Outro ponto interessante aí, que João Batista, muitos achavam que João Batista era o Messias, mas João Batista, ele, hora nenhuma, ele quis crescer em cima disso, muito pelo contrário. Ele foi diminuindo para Jesus que viria crescer. Então, ele não quis aproveitar dessa fama, Às vezes, como muitas vezes a gente aproveitaria, não. Ele teve tanta humildade que ele não quis crescer em cima dessa fama dele, das pessoas estarem procurando ele, muito pelo contrário. Tanto é que ele fala: virá aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias do seu pé. Então, João Batista nos dá uma grande lição aí. Bem, Jesus desce até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Olha que Jesus se mistura no meio do povo. Com 30 anos, Jesus é batizado, E ele é chamado para começar a sua missão. E interessante que nos fala aí que ele desce até o Rio Jordão para ser solidário com o povo. Que povo? O povo pobre, as prostitutas, os soldados, os cobradores de impostos, esse povo que sempre procurava João Batista para ser batizado. É o povo que estava com os pés descalços e a alma nua para ser batizado. E Jesus ali se coloca no meio deles. Segundo, fala que Jesus eleva os seus olhos e o seu coração e rezava. Então, na hora que ele estava esperando para ser batizado, ele estava em oração, rezando. Então, nós temos dois movimentos. Ele desce até o Rio Jordão e ele eleva o seu olho, os seus olhos, rezando, e o seu coração a Deus. Então, muito importante aí que ele nos ensina a oração. O Filho de Deus, Jesus, sempre se colocava em oração. Sempre ele estava rezando. Ao amanhecer de cada dia, Jesus sempre estava em oração. À noite, ele sempre estava em oração. Fala que várias vezes a gente vê na citação que ele se afastava, principalmente às vezes de madrugada, e ficava várias horas em oração com o Pai. E o que é essa oração? É o diálogo dele com Deus, é para ele ver o que Deus queria, qual o projeto de Deus para a vida de Jesus.
né? Então, e para a nossa também, quando a gente se coloca em oração é para isso. Nessa vida com essa correria, com tantas tribulações, às vezes com problemas que se a gente não se colocar em oração, a gente é esmagado pela vida. Então, aquilo que eu não dou conta de resolver, aquilo que foge ao meu controle, eu devo elevar para o céu. É isso que fala, né? Então, a oração, ela não é um rito mágico, ela não é uma fuga da realidade, mas ela é um diálogo. É ouvir a palavra, que a palavra é vida, né? É eu dialogar com Deus, é eu colocar para Deus, como Jó colocou, desabafando, é rasgar o meu coração quando está doendo, quando eu não estou entendendo uma coisa, quando eu estou desesperada, é rasgar o meu coração e entregar para Deus, né? E pode ter certeza, se você brigar com Deus, Ele não vai ficar com raiva de você. Mas é você pedir a Deus. Muitas vezes, quando você está passando por uma situação, Senhor, me dá forças para continuar. Então, esse diálogo é importante com o Pai. Como também não esquecer de dar graças quando tantas coisas maravilhosas acontecem na sua vida, quando você conquista as coisas, quando você tem momentos, né, de alegria, de conquista. Não esqueça de dar graça também, de agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele põe no seu caminho, na sua vida. Então, como é importante a oração? É isso que está nos falando. E quando a gente ora, quando Jesus estava rezando, o céu se abriu. E quando a gente está em oração também, quantas vezes o céu abre para nós? O que é esse abrir o céu? É a mesma coisa, eu preciso de oxigênio para a minha vida. E a oração é isso, é oxigênio para a vida da gente. Quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, muitas coisas abrem a nossa cabeça, né? A nossa visão amplia. E é isso que é abrir o céu. Quando o céu, quantas vezes o céu já abriu para mim? Quantas vezes o céu abre para você? Às vezes uma resposta, às vezes uma coisa que você custa entender, de repente vem aquela luz e você entende. Isso é o céu se abrir na vida da gente. É anjo que Deus coloca na vida da gente sem você imaginar que aquela pessoa seria o que Deus te enviou naquele momento que você precisa. Então, isso que quer dizer o céu se abrir. E aí, Deus, na oração, fala com você ainda, né? Tu és o meu filho amado. Ele falando para cada um de nós também, que nós somos filhos amados dele. Então, o nosso batismo, né? É o dia que nós nos tornamos parte da família de Deus. É o dia que nós nos tornamos filhos amados de Deus. É importante, por isso é importante lembrar do nosso batismo, né? Qual a data que eu fui batizada? Assim, qual data que eu nasci? A gente não comemora, faz festa no aniversário da gente para celebrar a vida? E também o Papa Francisco estava perguntando: você sabe qual a data que você foi batizado? Porque a data que você foi batizado é um renascimento, né? É o dia que você se torna filho amado de Deus, parte da família de Jesus. Você é convidado para ser um Cristo na vida dos outros também. E como ser Cristo na vida dos outros? É como Jesus fez aqui na terra. Passou aqui na terra fazendo bem sem olhar a quem. Portanto, não deixamos de cultivar a nossa intimidade com Deus através da oração. Porque quando você ora, o céu se abre para você. E é Deus que vai falar com você. Tu és o meu filho amado, no qual coloco todo o meu bem-querer.